Questão número 1. Eu vou destacando aqui como é que vocês deveriam fazer a leitura para ficar mais simples a questão, tá bom? Então, a gente vai lá. Caso o investidor esteja insatisfeito com o seu plano de previdência atual ou com a qualidade do serviço prestado pela entidade de previdência complementar, a EAPC, certo? O mesmo pode mudar para um plano que lhe ofereça melhor rendimento e menores taxas. Olha o que ele fala, ele está insatisfeito com o plano de previdência atual ou com a qualidade de serviço, né? Então, numa situação como essa, o que é que ele pode fazer? Então, ou seja, o mesmo pode mudar para um plano que lhe ofereça, essa é a pergunta, né? Melhor rendimento e menores taxas? A gente vai lá. Sim, desde que seja através de transferência entre planos dentro da mesma EAPC. Razoável. B, sim, desde que seja através de portabilidade externa para outra EAPC. C, sim, mas apenas nos planos do tipo PGBL. E a letra D, sim, tanto para portabilidade quanto para transferência entre planos, desde que seja de V para V, de P para P, sem imposto de renda. Professor, mas a A e a B não está errada, porque ele pode estar insatisfeito com o plano, muda o plano. Está insatisfeito com a qualidade da entidade aberta, muda a entidade aberta. Então, elas teoricamente estão um pouco certas para os dois sentidos, né? Então, não daria para eu marcar só A ou só B. Teria que marcar a letra D, porque tem portabilidade, muda a entidade, e transferência entre planos. Eu mudo o plano, porque eu estou insatisfeito com o plano apenas. Judite me ajudou. Judite não me ajudou, mudo a entidade aberta. Beleza? Então, essa referência aqui é de portabilidade, transferência entre planos, de V para V, de P para P, sem a incidência do imposto de renda, que é a grande vantagem desse processo. Tranquilo, gente? Vi que a maioria das pessoas ou colocou A ou colocou B. Tá um pouco certo, né? Mas aqui não é tipo lá a tiazinha do colégio que escrevia, né? Não sei se vocês são dessa época, tá? Eu tô falando aqui, não sei se vocês são dessa época, mas tinha questão lá que a gente falava assim, ó, meio certo, né? Alguém lembra? Alguém é dessa época aqui? Então tinha a questão meio certa, aquela que era errado, né? A tia sempre fazia isso e a questão certa tinha aquele Czão, tá? Então, ou seja, a questão com a resposta completa está na letra D de dado. Muita gente se identificou com esse meio certo, eu vi aqui no chat. Vamos lá, questão número 2. Você acabou de abrir a conta de senhor Eduardo, tem 30 anos, empresário, renda elevada. Essa foi uma das primeiras dúvidas que me mandaram e é muito pertinente, né? Por quê? Foi como eu falei para vocês no começo. A gente fica querendo tentar extrair um monte de informação, tá? Mas a gente tem que trabalhar com as informações que a questão está me dando. E o que eu vou trabalhar de informação aqui? Pô, senhor Eduardo tem 30 anos, é uma informação importante? Demais. É empresário e com a renda elevada. Solteiro e declara imposto pelo formulário simplificado. Pô, lembra que eu falei para ficar com alerta do PGBL? Mas se ele faz o modelo simplificado, não vai caber o PGBL para ele. Só se a questão me der informações suficientes para dizer para ele mudar para o modelo completo. Mas eu não posso subentender, por uma simples mensagem que ele dá aqui, que está na simplificada, que ele vai para o modelo completo, entendeu? Ele tem que me dar informações suficientes. Por isso que eu tenho que trabalhar com o que a questão me dá. Então, se faz o formulário modelo simplificado, já não poderia usar o PGBL, mas vamos olhar o resto, não pode matar aí, né? O mesmo pretende trabalhar até os 60, então já tem uma referência legal, ó. De 30 a 60 é o tempo que ele vai contribuir, né? Então são 30 anos, ele vai se aposentar aos 60. Demonstrou interesse em investimentos de longo prazo e você explica como funcionam os planos de previdência privada. Que tipo de produto, se é P ou V, e regime de tributação vocês recomendariam? Então, ou seja, muita gente quer dizer, Eduardo, tem uma renda elevada, né? Pô, por que a informação de solteiro talvez seja importante? Porque provavelmente ele não tem dependentes, e por isso que ele está no modelo simplificado. E empresário, geralmente, né, teoricamente, ele vai receber um prolabore baixinho,
ou não vai receber nem prolabore e recebe divisão de lucros. Então, a tributação vem toda já na PJ e chega limpo na pessoa física. Provavelmente por esse motivo que ele está no simplificado. Pô, se não faz sentido o PGBL, sobra aqui a opção para a gente? VGBL. Aí eu tenho duas alternativas. Vou decidir aqui pela tributação. Gente, aqui, por favor, é para ser tão simples quanto olhar assim. Não sei a renda de Eduardo. Não consigo definir se vai ser a tributação progressiva. Pô, o prazo que ele deu de contribuição é de 30 anos, gente. Então, não tem outra alternativa a não ser marcar VGBL com tributação regressiva, beleza? Tributação regressiva, que é aquela, quanto maior o tempo, melhor, porque a alíquota que vai incidir de imposto de renda pode chegar a 10%. Tranquilo? Vamos para a questão número 3. Sobre a taxa de carregamento. É obrigatória no PGBL? Não, não é porque é PGBL que vai ter ou não vai ter, tá? A decisão é da seguradora. É expressa em percentual e incide sobre as contribuições regulares e nos aportes. Perfeito, né? Tá correto. É sempre sobre o valor das contribuições. Quando ele fala nos aportes, no momento de entrada, tá bom? Mas também pode ser no momento de saída, é sempre sobre as contribuições. As entidades abertas de previdência complementar podem dispensar sua cobrança, que é o que acontece hoje em dia, né? Então, não é obrigatório. Então, por enquanto, 2. Deixa eu fazer aquele esquemazinho que eu gostei aqui de fazer ontem, né? A 1 está errada. E eu tenho aqui essa certa e a 3 certa. 2 e 3, por enquanto, correto. A 4. Incide sobre os benefícios, resgate ou renda, tá? Ou seja, ele está falando aqui não é momento, ele está dizendo aqui que incide sobre o benefício. Quando eu falo resgate, eu estou considerando que incide sobre o valor total. Então, essa estaria errada. Então, ele incide sobre o valor das contribuições no momento do resgate, né? Em renda não vai incidir, porque no momento da renda já estaria isenta a cobrança de taxa de carregamento. Na grande maioria dos planos funciona dessa forma. Então, a 4 também estaria errada. A única que está correta é a 2, e as únicas que são corretas, que é a afirmativa 2 e a afirmativa 3, que me resta aqui a letra C, de CEA, de vocês todos especialistas em investimentos já já. Beleza? Alguma dúvida aqui, gente? Por enquanto, está tranquilo, né? Questão número 4. O valor das contribuições no PGBL pode ser deduzido na declaração anual de R? Sim, sempre. Correto, desde que o participante também contribua com a Previdência Oficial, respeitando o limite de 12 mil. Pô, gente, cuidado com isso aqui, tá? O limite de 12 mil é daquele exemplo... Pô, não pegou não? O limite de 12 mil é daquele exemplo que eu dei de 100 mil. Então, 12% de 100 mil é 12 mil. Então, letra C, correto, desde que o participante também contribua com a Previdência Oficial, INSS, respeitando o limite de 12% da sua renda bruta tributável. Perfeito, questão correta. Opa! Questão correta, letra C de CEA. Beleza? E apenas o VGBL admite diferimento fiscal. Não, pelo contrário, é o PGBL e ele deduz até 12% da renda bruta tributável. Essa aqui é para não errar, eu vi que inclusive a maioria de vocês acertaram. E essa aí, ó. Um cliente investe 300 mil realizando... Um cliente investe 300 mil realizado em um PGBL com regime regressivo. Informações importantes, professor? Ah, o valor que ele aplicou. Não necessariamente, tá? Tem que destacar que é um PGBL e que o regime é regressivo. Gente, tem um papelzinho lá, escrevam isso no papelzinho, porque fica mais visual. Tá? Vocês não podem fazer isso que eu estou fazendo aqui na tela lá, certo? Então, com um rendimento de 0,5%, após 130 meses, o investidor efetuará um resgate líquido total de quanto? Aí aqui fazer conta, né, gente? Então, aqui, ó... Cadê a danada da HP? Espera aí, pausa para a gente pegar a danada da HP aqui. Pronto, HP em mãos. Fui pegar ali no quarto. Vamos embora. Tá aparecendo aí para vocês? Então, fazer continha, tá?
Deixa eu ver onde é que fica melhor aqui para a gente. Pronto, beleza. Aqui já tem as informações, ó. Então, o que é que eu tenho aqui, ó? Tem que fazer qual que vai ser o valor futuro. Pô, o plano é PGBL. Por que é importante essa informação de ser PGBL? Porque de cara eu já tenho que saber que a tributação vai incidir sobre o valor total. Então, o que eu calcular aqui, eu não preciso extrair o que é rentabilidade, né? Eu só preciso ver o saldo acumulado no futuro, ó. 300 mil, CHS, PV, certo? Questão bonitinha, ó. Me deu a taxa ao mês já e me deu o prazo, ó. Lindo, 130 N. Quanto é que eu vou ter de valor acumulado? É o meu valor futuro. Então, letra A, vamos marcar a letra A. Olha o que ele pede, gente. Toma cuidado. O que ele pede aqui, ó? Valor do resgate total líquido. Líquido, ele quer descontando imposto de renda. Ah, professor, como é que eu sei a alíquota? O regime não é regressivo? Pega lá 130 meses, percebe que tem mais de 10 anos aqui, né? Porque 10 anos seria 120 meses. Ele aplicou, foi um aporte único, olhou a tabelinha lá, aqui nem precisava olhar a tabela, né? Já sabe que é 10%, ó. 10% de imposto menos. Então, meu resgate líquido seria 516.359,04. Na verdade, seria e 5 centavos se a gente arredondar correto, né? Mas aqui ficou 4 centavos mesmo, beleza? Então, letra B de bola. Deixa eu ver aqui no chat que pode ser alguém falando de uma dúvida dessa questão. Ah, não, beleza. Tranquilo, gente? Alguns de vocês marcou a letra A, a gente se empolga, né? Achou o número no HP. Tem na alternativa? Putz, eu queria tanto marcar esse número. Mas tem que olhar, ela está pedindo o quê? O valor do resgate total líquido. Então tinha uma coisa a mais para fazer, descontar a alíquota de 10% sobre o valor total resgatado, certo? Valor total resgatado, porque é um PGBL. Então é importante destacar que é um PGBL, que o regime é regressivo, que eu lembro que eu vou olhar aquela tabelinha de prazo. Então, mais de 10 anos, 10%, resposta certa, letra B de bola. Beleza? Vamos lá, questão 6, ó, de novo. Considere, de novo de cálculo, né? Considere um plano PGBL. Legal, aqui, ó, já destaquei, ó, PGBL, professor Paulo. Ih, estou fazendo muito em cima do nome. Aqui, pronto. PGBL, o saldo do plano total de 1.300. O prazo de acumulação é de 3 anos e a tributação é regressiva. Com o falecimento do participante, o beneficiário escolhido receberá o valor líquido de imposto de renda de quanto? Lembra que eu falei, gente, só para não pegar a tabela, tá? A gente vai lá, de 0 a 2, a lógica da tabela é o seguinte, de 0 a 2, a alíquota, vou colocar aqui, peraí. Prazo, a alíquota. Então, de 0 a 2 anos, 35%. Aí eu tenho aqui, ó, de 2, é sempre a cada 2 anos, tá? Vai caindo 5%. Então, 30%. Então, vamos lá. De 4 a 6 anos, cai para 25%. De 6 a 8 anos, desculpa, vai para 20%. De 8 a 10 anos, 15%. E de 10 e diante, acima de 10 anos, 10%. Porém, ele fala aqui que não é um resgate, ele não fala que é um benefício, ele diz que o participante faleceu. Lembra do que eu disse, né? Morreu nesse período aqui, está congelado a alíquota de 25%, tá? Passou desse período aqui, ó, de 4 em diante, segue lá a tabela. Então, ele fala que ele morreu com 3 anos. Ele vai receber quanto? Aí a gente vai pegar a nossa HP, nossa querida amiga HP, ver que o valor acumulado que ele tinha aqui, ó. Deixa eu vir para cá. Pronto, aqui, ó. Eu tinha 1.300.000. Deixa eu pegar aqui. 1.300.000. Beleza? Vou descontar quanto? 3 anos, mas é sucessão. Então, sucessão, 25%. Então, vou marcar aqui a alternativa, que é a letra C, 975.000. Seria o valor que iria pro beneficiário, tá? Descontando o imposto. Então, aquele detalhezinho que eu coloquei para vocês, que no momento de sucessão, a gente considera aqui 25% dentro desse prazo aqui de 0 a 4 anos. A partir de 4 anos, segue a tabela. Beleza? Tranquilo?
Aqui muita gente não errou essa, não. Acho que é porque quem prestou atenção no momento que eu falei disso, que não estava fazendo outra coisa, né? Aí com certeza viu que é super tranquilo uma questão como essa, é só descontar o imposto. Questão 7. Senhor Paulo Carvalho aplicou 80 mil em VGBL na tabela regressiva em janeiro de 2012. Em fevereiro de 2019, o saldo acumulado no plano era de quanto? 136 mil. E o mesmo solicitou o resgate total. Qual o valor líquido que o senhor Paulo Carvalho recebeu? E aí? O que é que eu tenho que fazer? Como é um VGBL, a tributação vai ser sobre o rendimento, né? Como é que eu acho o rendimento aqui, gente? Simplesinho, tá bom? A gente vai lá, ó, pega quanto é que foi aplicado. Na verdade, é melhor pegar o saldo acumulado, né? 136 mil menos o valor aplicado. Por que eu preciso do rendimento? 56 mil. Eu preciso do rendimento, gente, porque ele é um VGBL. Então, a tributação no VGBL incide sobre a rentabilidade. Beleza? Então, eu tenho aqui, ó, rentabilidade, 56 mil. Capital, que está livre, 80 mil. Concordam? Somando 80 mil com 156 mil, eu chego, né? Saldo total, 136 mil. Como é que eu achei esses 56 mil? Ele me deu o saldo total acumulado, certo? E me deu lá o valor que ele aplicou. Como é que eu sei a alíquota que vai incidir sobre esses 56 mil, que é o rendimento, certo? Ele aplicou em janeiro de 2012 e resgatou em fevereiro de 2019. Quantos anos tem aí? 7. E aí eu tenho que ir lá para a tabela, né? Aí vamos aqui, ó, para a apostila. Tabelinha. Tabelinha. Tabelinha, 7 anos está onde, gente? Entre 8 e 10 anos. Qual que seria a alíquota? 15%. Então, vai incidir 15% em cima de 56 mil. Beleza? Então, vamos lá. Em cima de 56 mil, a gente vai fazer essa tributação, certo? Deixa eu só pegar aqui e colocar mais para o lado. Então, vamos pegar aqui, ó. Em cima de 56 mil, a alíquota a gente viu lá na tabela, e vocês vão fazer isso que eu fiz, tá? Vocês vão lá no material de apoio, pega a tabela, 15% menos. Então, o valor líquido aqui, certo, do rendimento, descontando o imposto de renda, é 47.600. Como é que eu acho o valor total? Só somar o capital, gente, não tem o que fazer, aqui é simplesinho assim, ó. Então, soma o capital, que é 80 mil, mais o valor líquido resgatado, né, o valor da rentabilidade líquida, descontando o imposto, me dá aqui 127.600, que é a resposta na letra C. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, que ele deu uma disparada aqui, possivelmente muitas... Desculpa, 20%, tá? Beleza, obrigado por me corrigir, ó. E legal que tá vendo aqui a alternativa, né? O professor foi lá na tabela, viu lá, de 6 a 8 anos, 20%. Eu não sei por que ele falou 15, né? Eu acho que do nada eu vi que estava de 8 a 10 anos. Perfeito. Isso era só para testar a atenção de vocês. Então, vocês todos estão atentos. E legal mostrar, né, que tem... Tô brincando, né? Passou despercebido mesmo. Então, lembrar que tem uma alternativa que sempre vai aparecer, tá? Então, vou fazer novamente aqui na HP. E é bom que vocês viram, né? Que a alternativa ali a gente não ia nem calcular. Mas a alternativa ali, se a gente calculasse com 15, a gente ia errar na prova. Então, olhou a tabela, e eu fui lá, olhei a tabela e ainda vi na faixa errada, né? Que é 7 anos, então estaria entre 6 e 8 anos. 7 anos, 20%. A gente pega os 56 mil, ó. 20%. Menos, e aí vai somar os 80 mil. Beleza? Tranquilo? 124.800, então a resposta certa é na letra C. Letra C de Sé, professor. Vai ser letra C de todo mundo aqui, especialista já já. Então, obrigado a quem estava atento junto comigo. Quer dizer, estava atento, né? Ana, Milton, José, beleza? Tudo certinho. E aí, se você... Aqui, ó, até o Milton está falando que calcular pelo total, se a gente pensasse que era um PGBL, também vai ter a resposta, né? Que aí a gente pega aqui, ó, não considera o rendimento, 136 mil. Cadê? 136 mil. 20%. Foi 20% que você usou? Tem, né? 108.800. Ou livre de imposto, letra A. Letra A seria livre de imposto. Que maravilha, né? Isento. Então, beleza, gente? 124.800 seria a resposta correta, porque aqui é um VGBL. Tranquilo?
Vamos seguir em frente. Seu Paulo Carvalho aplicou 100 mil em um VGBL na tabela regressiva em janeiro de 2009. É um VGBL, já sei que é sobre o rendimento. Se a tabela é regressiva, eu vou precisar olhar a tabela. Tá? Mas ele fala que em fevereiro de 2019, 10 anos depois, o saldo acumulado no plano era de 240 mil. E o mesmo solicitou o resgate total. Qual a alíquota de R e sobre qual valor que incidiria esse resgate? Aí ele coloca aqui na letra A 15% e 240 mil. Concorda que de janeiro de 2009 até fevereiro de 2019 são 10 anos, né? São 10 anos, coloca uma margenzinha aqui de mês, mas se fosse janeiro e na mesma data, completaria os 10 anos. Então, 10 anos, se a tabela é regressiva, né? E é um VGBL, ele vai incidir sobre o rendimento. Ele acumulou 240 mil, ele aplicou 100 mil. A diferença, que a gente nem precisa fazer, dá para fazer de cabeça, é 140 mil. Então, marcaria a letra B, 10%, porque a gente viu que em 10 anos, aí nem precisa olhar a tabela, tá? Em 10 anos é 10% a alíquota, e os 140 mil é porque é o que representa a parte que será tributada. A gente está falando de um VGBL, então vai ser tributada a parte da rentabilidade, né? Então, a rentabilidade acumulada seria tributada a alíquota de 10%. Tranquilo? Essa aqui eu vi que a grande maioria de vocês acertaram. Então, está bem tranquilo o entendimento. Aqui é difícil a gente confundir nesse conceito. Vamos lá. Seu cliente fez um aporte de 100 mil em um PGBL e reclama que um pouco depois do aporte apareceu no seu extrato, que o valor que ele aplicou, né? 95 mil. Porra, eu coloquei 100, não coloquei 95 mil. Aí você esclarece, ó, isso é normal no plano do tipo PGBL, devido ao diferimento fiscal. Letra B. Trata-se de uma cobrança de taxa de carregamento prevista no regulamento, no percentual de 5%. Letra C, que a cobrança foi indevida, pois é proibido taxa de carregamento nos planos do tipo PGBL. E letra D de dado, trata-se da rentabilidade do produto. Poderia até ser, tá? Só que quando ele verifica no extrato isso aqui, né, ele está verificando exatamente o valor do aporte, o que entrou. Então, entrou 95 mil porque descontou 5%. O que que desconta quando você aplica? É a taxa de carregamento. Então, carregamento no valor do aporte. Antigamente era assim, tá, gente? Há uns 7, 8 anos atrás, mais ou menos, eu ofertava previdência lá que com 100 mil reais o cara pagava uns 5% de carregamento. Era isso mesmo, beleza? Então, hoje em dia, assim, totalmente inviável isso, né? Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida em relação aqui a carregamento? Não, né? Então, vamos lá. Vocês devem estar me achando maluco, né? Tomar Red Bull quase 10 horas da noite. Não é porque eu não posso dormir cedo hoje, não. Vamos lá. Questão número 10. Sobre o regime de tributação progressivo. Essa aqui eu vi que uma boa parte de vocês erraram. Então é importante a gente corrigir alguns aspectos aqui interessantes, tá? E depois eu vou destacar a próxima questão, que alguns de vocês, na 11ª, falaram também de uma dificuldade de entendimento. Mas aí a gente tenta extrair da melhor forma. Então, regime de tributação progressivo, né? Aquele que é em função da renda. Então, quanto maior a renda do participante, maior o ajuste na declaração. Então, vamos lá. Letra A. Quanto maior a renda, maior a alíquota de R. É retido 15% na fonte e o ajuste é feito na declaração anual de imposto de renda. Tributação progressiva. Me parece que é essa, mas vamos olhar as outras. A alíquota de R incide sobre o total acumulado nos planos do tipo PGBL. Não. A alíquota vai incidir no valor total dos rendimentos no VGBL. No PGBL é que é sobre o valor total acumulado no momento do resgate ou benefício, né? Letra C. Quanto maior o tempo no plano, menor a alíquota. Essa não é a progressiva, essa é a regressiva, beleza? E a letra D, para confundir, ó, quanto maior a renda, maior a alíquota, bonito, e é retido 27,5% na fonte. Não, é retido 15% na fonte, o ajuste é feito na declaração conforme a renda do participante, né? Se ele está pagando 27,5% na declaração, ele tem que pagar um pouquinho mais. Se ele está pagando menos, né? Ou seja, na declaração ele está na alíquota inferior, seria um ajuste para restituir o valor, beleza? Que, inclusive, gente, essa referência, né? Tem uma questãozinha aqui que a maioria de vocês acertaram, então é super tranquilo essa referência aqui de restituição também, né? Que às vezes a gente pensa que não tem a possibilidade de restituição. Mas tem a questão lá de renda que vocês viram lá, a grande maioria de vocês acertou aquela questão. Vamos para 11, que surgiu algumas dúvidas aqui. Aí eu já sei mais ou menos quais são as dúvidas e vou destacando aqui algumas informações que seriam importantes, certo?
Seu Eduardo Carvalho, qualquer relação, né, com a realidade é uma mera coincidência, tá bom? Então, o seu Eduardo Carvalho é empresário, ó, diferente daquele outro, né? Ele é casado e com 2 filhos. Pô, Eduardo Carvalho me parece que tem dependentes, né? Tem despesas, tá bom? Não é só o fato que ele é casado, aí vamos dizer assim, né? Os machistas. Ah, porque a mulher gasta muito. Não, quando a gente fala de despesa, gente, são despesas dedutíveis no imposto de renda, né? E ter 2 filhos, quem tem filho sabe, né? Que tem ali busca, né? Porque o custo com educação é elevado, com saúde, enfim, busca colocar dentro da declaração de imposto de renda como despesa dedutível para justamente ter um abatimento, né? Então, ou seja, casado e com 2 filhos, informação importante porque ele tem despesas dedutíveis. E aí eu estou pensando no PGBL, já começa a ligar o alerta. Ele aplicou 30 mil reais em um PGBL na tabela regressiva. O mesmo tem uma renda bruta tributável anual de 250 mil. No ano que ele aplicou no PGBL, ou seja, ele está dizendo aqui que Eduardo não fez o diferimento fiscal, pois não havia contribuído com a Previdência Oficial. Ele até tentou, mas aí a Receita Federal disse: opa, Eduardo, não vi aqui informação de que você recolheu o INSS, né? Então, pô, você é empresário, deveria ter recolhido lá como autônomo para utilizar esse benefício fiscal, né? Aí, após 10 anos, resolveu resgatar o valor acumulado nesse plano. Então, neste caso, é correto afirmar: como não utilizou o diferimento fiscal, será tributado apenas os rendimentos auferidos. Letra B. Por se tratar de um PGBL, a tributação incidirá sobre o saldo acumulado, sendo recolhido 15% na fonte com ajuste. Como a tributação é a regressiva definitiva, gente, esquece ajuste, né? Porque regressivo incide o valor na fonte, a alíquota na fonte, e não tem ajuste, tá bom? Então, essa aqui já de cara está errado. Vamos olhar depois a letra A. Letra C. Por se tratar de um PGBL, a tributação incidirá sobre o saldo acumulado na alíquota de 10%, não sendo necessário o ajuste na declaração anual de imposto de renda. Beleza? Essa é a resposta correta, certo? Então, a letra D está isento de R, porque não usufruiu. Que beleza se fosse assim no Brasil, hein? Que maravilha. Isso aqui não existe, gente. Ah, porque ele não utilizou o diferimento, será tributado os rendimentos e não o valor total. Não, é um PGBL. Se é PGBL, não importa se ele utilizou, tá? Ou não. Não muda nada na regra do plano. Ele vai ser tributado na alíquota de 10%, que a tabela é regressiva. Foi mais de 10 anos depois que ele resgatou. Então, ou seja, Eduardo vai ser tributado no valor total, porque é um PGBL, a alíquota de 10%. Não é necessário ajuste na declaração, porque a tributação é regressiva, então não tem ajuste. Beleza? Quem ficou com dúvida nessa questão? Depois da explicação, ficou mais claro ou ainda ficou com dúvida? Coloque aqui no chat, por favor. Deixa eu ver aqui quem foi. Tranquilo, né? Então ficou de boa. É a leitura minuciosa, tá? Essa leitura, principalmente na prova toda, está se exigindo que a gente tenha essa leitura. Mas, principalmente em VGBL e PGBL, que requer uma atenção especial, porque as questões são bem mais contextualizadas, tá? Então, vamos para a 12ª, para já já a gente terminar e eu sextar com vocês. Vamos lá. Sobre portabilidade e transferência entre planos, é correto afirmar? Aí, aqui, gente, ó, o check vai ser assim, ó, bonito. Pode ser realizada de P para V? Não. Pode ser realizada de P para P, opa, legal, V para V, sem imposto de renda em ambos. Vamos segurar essa. Pode ser realizada apenas de P para P? Não. Portabilidade e transferência entre planos pode ser de P para V, de P para P, desculpa, de V para V, né? E pode ser de V para V com imposto de renda. Então, não tem imposto de renda, a resposta certa aqui é direto, de P para P, de V para V nos dois casos, portabilidade e transferência entre planos, sem imposto de renda nos dois casos, tá? Então, não é só em um ou em outro. Então, nos dois casos, sem a incidência de imposto de renda, a resposta certa é a letra B de bola. Tranquilo? 13. Carlos possui um VGBL com tributação progressiva compensável. Lembra que eu falei que a gente tem que extrair essas informações, né? VGBL
Já sei que a tributação é sobre o rendimento. Progressiva compensável. Opa, 15% na fonte. E aí pode ser que tenha ajuste na declaração. Aplicou 138 mil. Quando decidiu receber uma renda vitalícia de R$ 2.000. Tinha um valor total de 190 mil. O valor líquido da renda de Carlos no primeiro mês do recebimento será, quando ele fala renda, eu já penso no ajuste, tá? Se ele falasse resgate, 15% na fonte sobre os rendimentos e o ajuste na declaração de imposto de renda, certo? Essa questão dá para responder ela sem fazer cálculo, tá bom? Por quê? Porque se a gente for considerar que é um VGBL, concorda que dos R$ 2.000 que ele vai receber, quando ele recebe a renda, tá, gente? Lembra, sempre vai ser parte capital e parte rendimento, certo? Então, considerando isso aqui que eu estou falando, eu tenho que ter a ideia na minha mente que desses R$ 2.000, uma parte é capital e uma parte é rendimento. A gente vai fazer a conta, mas pensa comigo, se eu vou lá na tabela de imposto de renda, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Se eu vou na tabela de imposto de renda, deixa eu tirar esses negócios aqui, e olho o mensal, concorda comigo que por ser um VGBL esse cara estaria aqui? Não, professor, R$ 2.000 ele poderia estar aqui. Eu vou provar para vocês que eles não estão aqui, tá? Porque ele vai receber R$ 2.000 só se a parte que representa a rentabilidade, certo, tivesse nessa faixa. Então a gente tem que considerar o rendimento. O rendimento vai estar muito abaixo aqui desses 1.900. Eu teria que considerar que rendimento ali dos R$ 2.000 era 1.903 e a diferença seria o capital. Daqueles dados que ele me deu ali, impossível isso, certo? Então vamos fazer a conta, ó. Depois vocês vão entender porque a gente precisa ver dessa forma, né? Eu vou pegar aqui, ó. Eu posso fazer de diversas formas isso, tá? Mas eu vou mostrar para vocês visualizarem melhor assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui um pouquinho mais para cima. Pronto. Vamos lá. Quanto é que ele aplicou? Vou fazer o contrário, né? Eu tenho aqui, ó, 190 mil foi o saldo acumulado e ele aplicou 138. Então, vou fazer assim, ó, como é que eu sei o rendimento? Pego 190 e tenho 138 mil. Beleza? O que é isso aqui, 52 mil? É o que representa a rentabilidade, tá bom? Então, se fosse um valor total de resgate, ó, aplica a alíquota de imposto de renda aqui. Tranquilo? Mas é um benefício, ele está recebendo por mês. Então, eu preciso calcular o percentual que esse danado aqui representa nesses R$ 2.000. Como é que eu sei? Ó, 190 mil divide, certo? E aqui eu acho o quê, gente? 27,36%. Vou extrair a informação aqui bonitinho para vocês entenderem. Ó. Eu estou dizendo que do saldo total, 190 mil, 27,36%, arredondando, 37%, certo? Ele é a parte que representa a rentabilidade, tá bom? E a diferença disso aqui, ó, se eu quero o valor, representa um valor total, tá? A diferença que é 72,63, deixa eu colocar aqui, 72,63 percentual é capital. Tranquilo? Conseguiram visualizar isso aqui? Por favor, me coloquem no chat, tá? Porque senão eu explico de outra forma. Então, vamos lá. Algumas entenderam, outras não. Então, para os que não entenderam, eu vou explicar novamente, certo? Então, vamos lá. Eu tenho, e é importante entender isso, tá, gente? Quando eu vou tributar um VGBL no resgate, aqui ficaria tranquilo, né? Pegaria a diferença, pegava 52 mil, aplicava a alíquota. De boa. Só que aqui é benefício, é renda já. Então, a renda eu preciso me preocupar já com aquela tabelinha de imposto de renda, porque ali vai ser recolhido na fonte como se eu estivesse recebendo um salário, tá? Já é um benefício. Tranquilo? Então, lá, eu tenho R$ 2.000 que eu vou receber por mês, só que é um VGBL. Então, sempre que eu vou resgatar, lembra de um VGBL, eu não preciso saber a parte que representa a rentabilidade? Pô, vou resgatar o valor total. Como é que eu sei onde é que vai incidir?
eu tenho que achar a rentabilidade, né? Qual é a rentabilidade aqui? Como é que eu fiz para achar a rentabilidade? Peguei o valor, ó, não é 190 mil, o valor do saldo acumulado, tá na questão, tá? A questão que tá me dando isso. Aí é só ler a questão, ó. 190 mil menos 138. Por que menos 138, gente? Porque o 138 é o valor que eu apliquei. O resto é rendimento. O que é esse resto? 52 mil. Então, o plano está dividido dessa seguinte forma, ó. Vai ficar talvez mais claro para vocês, ó. 52 mil e 138 mil. Tá bom? Então, aqui, ó, o que eu quero dizer para vocês? Que calculei lá, depois eu vou calcular de novo, tá? Mas 52 mil representa 27,37% dos 190 total e os 138, né, representa 72,63%. Então, quer dizer que desse 190, a rentabilidade foi 27... Opa! Não é que a rentabilidade foi esse percentual, tá? Para calcular rendimento é de outra forma. A rentabilidade representa 27,37% do total, certo? Enquanto o capital aplicado representa 72,63%. Por que eu preciso saber disso? Porque a conta, gente, no que eu vou calcular de tributo, certo? Na hora do benefício, eu vou ter que considerar esses 27,37% de rentabilidade. Então, eu pego 2.000, ó, e não vai ser tributado sobre 2.000. Só seria tributado sobre os 2.000 se fosse um PGBL. Então, sempre, tanto no benefício, quanto no resgate parcial, quanto no resgate total, VGBL é sempre tributado sobre o rendimento, certo? Então, desses 2.000 que eu recebo por mês, apenas 27,37% que eu calculei seria tributado, tá bom? Então, seria tributado se na tabela de imposto de renda, porque a minha tributação eu vi ali que é a progressiva, né? Se ele tivesse numa faixa que tivesse alíquota. Concorda que ele está nessa faixa, ó? Estou falando aqui, ó. Quanto é que apareceu na tela? 547, ou seja, R$ 547,40. Então, eu estou na faixa de isento, certo? Então, quando eu vou receber o benefício, nesse caso, por ser um VGBL, na tributação progressiva compensável, por essa continha que eu fiz, eu não seria tributado, certo? Eu já estaria na faixa de isenção. Por quê? Porque a parte que representa a rentabilidade, que é o que seria tributado, seria 547, tá? Então, vou colocar aqui, ó, só para vocês entenderem. Dos R$2.000, 547,40 é a rentabilidade, certo? Estou extraindo da fração, né, dos 2.000. E aqui, ó, fazendo a continha, menos, né? 1.452,60, colocar aqui. Então, 1.462,60 é o capital. Ok? Então, aqui é tão simples quanto extrair essa informação do nível de detalhe do valor. Se eu falasse aqui, gente, que é um resgate de R$2.000, seria diferente, tá? Ele recolhe os 15% na fonte, o ajuste é feito na declaração. Como é renda, é que a gente consideraria essa tabelinha aqui de imposto de renda, tá bom? Então, ó, só colocar aqui um pertinho do outro. Pronto, tá bonitinho aqui, ó. Anotem esses números. Então, tem que achar a parte que representa a rentabilidade para poder ver qual que valor seria tributado. Pô, seria tributado 547,40, mas a tributação não é progressiva compensável? Legal, fui lá na alíquota, vi que está na faixa de isenção. Um abraço. Então, marco aqui R$2.000. Tranquilo, gente? Deu para entender? Se não deu para entender, depois me mandem no detalhe que se ficou muito difícil assim, esse nível de detalhamento que eu fiz aqui, me passem depois que aí eu tento explicar novamente, eu de repente escrevo no papel e fica mais fácil. Mas pelo que eu estou vendo agora, está todo mundo entendendo, né? Um exemplo complexo, mas que fica claro. E isso é bom para o dia a dia, tá, gente? Isso é bom para o dia a dia de vocês. Se fazerem uma conta dessa para o cliente chega lá e diz, eu quero resgatar só o rendimento. Não, senhor, o senhor não resgata só o rendimento. Toda vez que o senhor resgata uma parte o capital e uma parte o rendimento. Tá, e como é que eu saberia quanto é que seria o rendimento? Aí você tem que calcular a parte que representa
a rentabilidade daquele valor que ele quer resgatar, tá bom? Então, é como se eu dissesse aqui, ó, se esse cara quiser resgatar, um exemplo, vamos dar um exemplo dos 52 mil, ele aplicou 138, né, e tem um acumulado de 190, o rendimento é 52 mil, aí o cara acha que vai lá tributar 15% sobre 52 mil. Não, a gente tem que pegar os 52 mil, bonitinho, ó, e fazer isso, ó. Então, resgata os 52 mil, fulano, mas, ó, saiba que parte dos 52 mil é capital. Foi 27,37, né, gente? Só para não ter que fazer a conta de novo. Então, só seria tributado não os 52 mil, ó. Os 15% incidiria aqui sobre 14,232. Aí você faz o imposto de renda, ó. Certo? Então, 12 mil, a parte que representa o rendimento, né, seria esse valor líquido, tá bom? Então, não seria aí, só para a gente achar o valor líquido resgatado dos 52 mil, eu teria que pegar a diferença e somar aqui, tá certo? Mas é importante entender que toda vez que eu resgato parcialmente o meu saldo ou vou receber um benefício, parte é rentabilidade e parte é capital. No caso do VGBL, eu preciso fazer essa diferença para tributar, tá bom? Tributar o rendimento, né? Desculpa. Beleza? Tranquilo? Acho que alguém colocou a coisa aqui, que se fosse um PGBL, deixa eu ver aqui. Se fosse um PGBL, aqui seria os 7,5%, né? Porque ele estaria ali, os 2 mil entra tudo como renda, tá? Boa pergunta. Se fosse um PGBL, o que a gente vai considerar como renda, ó? No PGBL eu consideraria os 2 mil, certo? Os 2 mil estaria aqui em 7,5%, tá bom? Então a gente consideraria 7,5%, beleza? Aí seria lá os 2 mil menos 7,5% de alíquota, porque o PGBL incide sobre o valor total resgatado. Então, os R$2.000 no PGBL entraria aqui já na faixa, eu não precisaria extrair essa informação. Por isso que eu sinalizo, como é um VGBL, a gente tem que extrair o que é a rentabilidade. Então, bom ponto que colocaram aqui. Legal, né? Aqui, ó, essa aqui, vocês nem precisam fazer conta. Mas depois eu quero que vocês façam, vou fazer só a primeira aqui, e depois quero que vocês façam. Mas aqui é um leve entendimento do que tem mais impacto, se é a taxa de carregamento ou a taxa de administração. Eu faço a primeira conta e vocês vão perceber que é super tranquilo fazer as demais, mas a gente vai para o entendimento aqui em relação a tempo, né? Então, vamos lá. O jovem deseja fazer uma aplicação em uma previdência de 700 mil, em um aporte único, por 30 anos. Então, tem um prazo longo, né? Vai fazer um aporte único e 30 anos depois ele quer saber o rendimento. Ele consulta o profissional sobre os melhores planos do mercado em taxa de carregamento e taxa de administração. Então, ele vai ter 4 opções aqui, certo? Considere o rendimento anual de 11% ao ano, certo? E qual dos planos abaixo representa a melhor opção para o investidor? Primeiro, o seguinte, o ponto importante, aqui eu teria que descontar desse rendimento anual as taxas de administração de cada um, certo? Como é que eu desconto essa taxa de administração? Lembra que vocês calcularam taxa real, que aí você pega a taxa nominal menos a inflação, né? Não é a divisão. Tem que fazer da mesma forma, tá? Então, se a taxa anual de administração aqui é 1%, a gente tem que fazer o seguinte, ó. O rendimento é 11, certo? Aqui, ó, 11, tá bom? Então, 11, enter, 100, divide, 1, mais. Guarda esse númerozinho, pega 1% de taxa de administração, é como se você estivesse descontando a inflação de uma taxa nominal, né? Lembra como faz? Taxa nominal menos inflação me dá a taxa real. Essa conta aqui na matemática é uma divisão, tá? Quando eu estou descontando a inflação, eu estou descontando ali através dessa divisão. Então, 1, enter, que é a taxa de administração do plano A, né? 100 divide 1 mais. Aí vou lá e divido. Então, quer dizer o seguinte, ó, que 11% de rentabilidade ao ano, com a taxa de administração de 1%, certo? De 1% ao ano, certo? Eu tenho 9,90, tá bom? Mas aqui eu vou dar uma dica para vocês, certo? Primeiro o seguinte, você vai fazer o seguinte, ele disse que aplicou 700 mil, né? Então, 9,90 é a rentabilidade do plano A, tá bom? Entenderam? Peguei a rentabilidade de 11, cada um aqui vai ter essa rentabilidade menos as respectivas taxas de administração. 1 no primeiro, 2,5 no segundo, 3,5 no terceiro, 6% no quarto. Beleza? Então, aqui, uma forma de fazer é o seguinte, ó. 700 mil, CHS, valor presente. Enter. Aí eu tenho 9,90 de taxa ao ano, certo?
E qual é o prazo, gente? 30 anos. Pô, já tenho uma taxa a um ano e já sei que são 30 anos, vou pegar tudo ao ano. Acho o valor futuro. Professor, tá errado. Tá mesmo. Por quê? No plano A, eu tenho uma taxa de carregamento de quanto, hein? De 10% na entrada, no valor do aporte. Que taxa de carregamento pesada, né? Então, meu valor presente vai ser o valor do aporte menos a taxa de carregamento do plano A, certo? Então, CHS, PV, certo? Aí a gente vai pegar aqui, ó, 30 N e 9,90 que eu achei. Opa, 9,90 I. Que aí eu vou ter no valor futuro 10.697.229. Professor, muito complexo, não quero calcular valor futuro. Vamos fazer o seguinte, para quem está mais fácil a taxa equivalente, pega o seguinte, a taxa de carregamento, ela incide quando? No aporte, né? Ele fala que é no momento que eu apliquei. Tranquilo? Então, já sei que é no aporte. Beleza, vai incidir na cabeça. Então, o custo do carregamento aqui é 10%. E o custo da taxa de administração? Como é que eu sei calcular o custo dele ao longo do tempo? Pega 1%, 100 divide 1 mais. Vou elevar a quê? Esse 1% está o ano. Então, é o período que eu tenho. Mas eu elevo sempre ao N do período que eu quero, dividido pelo período que eu tenho. Qual o período que eu quero? 30, né? Porque é em 30 anos. Então, eu quero saber o impacto dessa taxa de administração, certo? Ao longo do tempo. Então, é 30 e vamos para o capricho, né? Taxa pelo período que eu quero, dividido pelo que eu tenho. Óbvio que vai dar 30, né? E aí eu faço aqui aquela elevadazinha potência. Então, vou ter 1 menos 100 vezes 34,78. Conta simples. 10% contra 34,78, certo? Então, beleza. Como é que eu vou comparar os demais? Precisa fazer conta, gente? Em todos os outros planos, diminui a taxa de carregamento, que só tem impacto na entrada, tá? Mas aumenta a taxa de administração. Então, se eu for somar cada um, você vai ver que o impacto é muito maior, tá? Então, aqui a leitura é, não importa se eu tenho um carregamento maior na entrada, né? Desde que eu tenha uma taxa de administração, porque eu estou considerado em 30 anos, menor, a minha melhor opção vai ser exatamente o plano A, porque o plano A me dá essa condição, a taxa de administração é menor. Olha a equivalência do de 2,5, tá bom? Vou fazer aqui rapidinho, ó. 100 divide 1 mais. Isso aqui não é para um ano, então para 30 anos, a equivalência vai dar, ó. Opa, fiz alguma coisa errada. Deu demais. Então, 2,5, enter. 100 divide 1 mais. 30 anos, eleva a potência, 1 menos. Não é isso mesmo, 109? Espera aí, gente. Acho que eu estou fazendo muito rápido, tá? Não, é isso mesmo, é isso mesmo. É porque é tão absurdo que a gente pensa que não é, é isso mesmo. Então, ó, vamos fazer a outra, ó, só para a gente ver quanto absurdo vai ficando. Ó. 3,5, aí não precisa nem fazer os outros, né? 3,5, pô, se 2,5 vai ser isso, imagina 3,5. 3,5, né? Inter, 100 divide 1 mais. Vocês podem fazer a taxa equivalente da forma como vocês quiserem, tá? Eleva a 30. Vixe Maria, olha isso aqui. Olha o impacto da taxa de administração. Tá? Então, eu tenho um impacto de 34% o custo lá no final. E olha isso aí. Gente, fazendo a conta de padaria, vamos nem fazer proporção, tá? Soma com isso aqui com 6 do carregamento. 186, né? Aquele outro a gente viu, ó, 34 UA com 10. Só se eu fizer aqui, ó, o primeiro, o A, 34 com 10, dá 44 de custo total, em percentual. Esse aqui, só a taxa de administração me leva, acho que um pouco mais do que o dobro do custo que eu tenho no A. Então, é óbvio que o saldo que eu vou acumular no plano A vai ser muito maior do que os demais, entendeu? Assim, só para não ter que fazer a conta por conta, raciocine dessa forma. O impacto do custo do carregamento numa cabeça
né, que é no momento da entrada, quando você considera um prazo longo, você vai ter um impacto do efeito dos juros compostos no tempo. Né, que é aquela história, você vai calcular lá, pô, uma parcelinha que dá para você colocar no seu orçamento, mas quando você vê isso no longo prazo, o custo efetivo total é algo absurdo, né? Acho que quem já tirou crédito aqui se assusta. Vai lá, pega lá o crédito, aí tem a parcelinha de tal, bonitinha, taxa mensal tanto, aí quando você vê o custo efetivo total da operação, chega assusta, né? Quando o pessoal fala, 300% é o custo do cheque especial no ano, né? Quando ele está falando isso, está falando do efeito dos juros compostos em um ano de uma taxa que é bem elevada. Então, aqui, ó, o plano que seria mais atrativo para o cara seria o plano A, porque esse custo da administração ele tem um peso maior, porque eu estou falando de 30 anos, né? E o carregamento aqui, mesmo sendo maior, faz mais sentido eu ter esse carregamento aqui, já que eu vou ter uma taxa de administração melhor, né? Bem menor do que as demais. Não precisa nem calcular os outros, tá? Vocês perceberam que é bem absurdo. Tranquilo? E para finalizar, a última questão, uma questão que eu gosto bastante, que ela é bem, parece complexa, mas é bem simplesinha de resolver. Paulo aplicou, que não sou eu, 70 mil em 1/1 de 2005. Em um VGBL, então a tributação vai ser sobre o rendimento, com alíquota regressiva. Aí aqui, ó, o conselho que eu dou, vamos para o papel e faça assim. Ele aplicou 70 mil, certo? E qual foi a data? Em 1/1 de 2005. Beleza? Então aplicou 70 mil, tá bom? Aí depois ele fez um novo aporte. Pô, novo aporte. Em quando? Em 1/1 de 2012. Beleza? Aí quanto é que foi o outro aporte? Ó, 30 mil. Por que eu preciso saber esses dois aportes, né? Que eu tenho que ver o rendimento de cada um e a alíquota correspondente a cada um. Porque aquela alíquota da tabela, ela vai com uma tabela regressiva, ele disse aqui, tá? A alíquota daquela tabela, a data de referência é a data do aporte. Então, consequentemente, essa data do aporte vai servir de parâmetro para eu saber qual alíquota que vai incidir em cada rendimento. E ela dá tudo muito bonitinho, esmiuçado, ó. Ele resolveu resgatar tudo. E aí, sabendo que o valor bruto total em 1/1 do 12 era de 110 mil. Referente uma parte lá, os 79 mil, ó. Então, aqui ele diz, ó, eu tenho de rendimento 9 mil, certo? Aqui nesse, beleza? E aí, os dois são a mesma data, tá? E o outro aqui eu tenho quanto que vai ser tributado? 1 mil, né? Entenderam essa parte aqui, ó? Ele tira que desse saldo total, 79 mil é a parte representativa do primeiro aporte, a questão já deu tudo bonitinho, e 31 mil do segundo aporte. Então, 70 com 9 é os 79 que ele diz aqui. 30 com 1, 31 mil que ele diz aqui. Os dois é no mesmo período do resgate, que ele resgatou junto, certo? Quanto é que foi isso aqui, ó? 1/1 de 2012, certo? Então, 1/1 de 2012, para o primeiro aporte, quantos anos fez? Vamos lá. 1/1 de 2012 comparado com 1/1 de 2005. Eu tenho aqui 7. Opa, deixa eu colocar mais para cá. 7 anos, certo? E aqui no outro, ó, de 1/1 de 2012 a 1/1. Desculpa, peraí. 2011, tá? Falha aqui, ó. Eu sabia que tinha alguma coisa errada. Então, aqui, ó, o segundo aporte é 1/1 de 2011, certo? Então, aqui eu tenho quantos anos? 1 ano de diferença, certo? Então, aqui, ó, em 1/1 de 2011, ele fez um novo aporte e em 1/1 de 2012, ele resolveu resgatar tudo, certo? Isso quer dizer o quê? Que em 1/1 de 2012, eu vou comparar com 1/1 de 2011, eu tenho 1 ano. E aqui de 1/1 de 2005 a 1/1 de 2012, eu tenho 7 anos, beleza? Então, tudo certo? Estou vendo a luzinha acesa aqui do chat, deixa eu ver se foi alguém me ajudando. Foi isso mesmo. Obrigado, Edilene. Então, vamos embora. Como é que eu faço a continha aqui do imposto de renda? Primeiro, já vi lá que de 7 anos eu estou na faixa de 6 a 8. 6 a 8 é a alíquota de 20% e não de 15%, como eu escorreguei naquela questão, né? Vamos lá, ó. Vai na tabela, gente. Então, lá, eu tenho aqui, ó. Deixa eu puxar para baixo. Eu tenho
de 6 a 8 anos, ou seja, 7 anos, está aqui em 20%. Um ano está onde? Em 35%, certo? Então, beleza. Ó. Como é que eu vou fazer a continha aqui? Eu tenho aqui, ó, 9.000, como é tributação na alíquota regressiva, né? Na tabela regressiva e é sobre o rendimento, 20% sobre 9.000, tá? Então, 20% dá 1.800, livre de imposto é 7.200, só somar com capital. Então, o capital lá foi 77.200, beleza? Então, vamos anotar aqui, ó, do primeiro aporte. Então, primeiro aporte. O valor líquido é quanto, gente? 77.200, né? Deixa eu só voltar aqui. Então, do primeiro aporte, ó, 77.200, certo? Então, vamos lá. Líquido de imposto. Aí eu vou somar depois com o segundo aporte. Como é que eu acho o segundo aporte? Eu pego aqui, é a conta que daria até para fazer de cabeça, tá? Mas eu pego aqui R$ 1.000, que foi um rendimento, e vou tributar, como é um ano, ó, a alíquota de 35%. Então, livre 650 com mais 30.000, eu tenho líquido de imposto aqui do segundo aporte, 30.650, que basta para eu saber o valor total resgatado, somar com 77.200. Então, eu tenho 107.850, que a resposta está na letra D de dado, tá? Então, eu só vou tirar aqui novamente, só para anotar ali com vocês, para ficar muito organizadozinho, 30.650, que eu anoto aqui embaixo. Então, referente ao segundo aporte, eu tenho 30.600, botei vírgula, 650. Não é isso? É isso, 30.650. Então, beleza? Ó, aqui, ó, só para ficar um do lado do outro, né? Como é que eu achei a alíquota? Pelo prazo de 7 anos, com a referência da data. Tenho aqui, ele me dá 79.000 e diz que foi aplicado 70. Então, o rendimento é 9.000. Aqui, a segunda data do aporte, foi aplicado 30.000, 1.000 de rendimento, que ele diz aqui que referente ao segundo aporte é 30.000. Então, incide a alíquota aqui sobre 9.000, referente ao prazo seria 20%, certo? E aqui 35%, que o prazo é de um ano. Então, dá esses dois valores líquidos aqui, que somados dá a resposta certa na letra D de dado, beleza? Tranquilo? Eu vi que a maioria de vocês acertaram isso daqui. Então, acho que é bem tranquilo ter esse entendimento de tabela regressiva. Use o material de apoio e, de boa, acho que assim, é extrair, fazer continha por continha, passo a passo, que fica muito mais fácil, bem esmiuçado. Beleza, gente?